O Brasil inteiro acompanhou o início do romance entre Virgínia Fonseca e Vini Júnior como quem assiste a um conto de fadas moderno. O craque do Real Madrid e uma das maiores influenciadoras do país juntos, trocando carinhos e sorrisos que pareciam prever um futuro promissor. Mas o que parecia ser o início de uma história encantada chegou ao fim de forma repentina, e com um desabafo que deixou o público dividido. Não tem tempo para sofrer. Foi com essa frase que Virgínia deu o tom de como pretende encarar o término. Uma declaração curta, mas cheia de significado. Por trás dela, há o peso de quem vive sob os holofotes, acostumada a ter cada emoção analisada e julgada. Para muita gente, soou como força. Para outros, como negação. Mas, no fundo, é o retrato de uma mulher que tenta continuar firme mesmo quando o coração está despedaçado. Nos bastidores, o fim do relacionamento já vinha sendo especulado. Os rumores de que o casal estava em crise começaram há algumas semanas, quando os dois passaram a aparecer menos juntos. As publicações carinhosas sumiram, e os comentários enigmáticos nas redes sociais começaram a levantar suspeitas. Amigos próximos afirmam que, apesar do pouco tempo, a relação foi intensa, o tipo de conexão que consome tudo rapidamente. Virgínia e Vini se aproximaram em um momento de altos e baixos na vida de ambos. Ela, envolvida com novos projetos e uma rotina exaustiva de gravações e compromissos comerciais. Ele, vivendo o auge da carreira na Europa e lidando com a pressão constante do futebol internacional. Entre viagens, fuso horário e compromissos, a distância se tornou um obstáculo inevitável. Mesmo assim, o casal tentou manter o contato, trocando mensagens e encontros rápidos sempre que possível. Virgínia chegou a ser vista na casa do jogador, o que bastou para que os fãs começassem a imaginar um namoro oficial. Mas o que parecia uma união promissora se desfez antes de se firmar. Quando a notícia do término veio à tona, a internet explodiu. Milhares de comentários tomaram conta das redes sociais, dividindo opiniões. Alguns defenderam Virgínia, elogiando sua postura de seguir em frente com maturidade. Outros criticaram o ritmo acelerado com que ela parece superar as desilusões, apontando que ninguém consegue se recuperar tão rápido. Mas quem acompanha sua trajetória sabe, Virgínia sempre reagiu à dor com trabalho. Em entrevistas e bastidores, pessoas próximas descrevem a influenciadora como alguém que transforma sofrimento em combustível. Desde o início da carreira, ela aprendeu que a exposição é uma faca de dois gumes, dá visibilidade, mas também cobra um preço emocional alto. Por isso, em vez de se recolher, Virgínia prefere se manter em movimento. Logo após o fim do romance, ela foi vista em eventos, gravações e até participando de um ensaio de escola de samba. Sorridente, mas com um olhar que revelava mais do que as palavras. É o tipo de resiliência que muita gente admira, e que outros interpretam como frieza. Mas talvez o segredo esteja em um equilíbrio que só quem vive no centro das atenções consegue entender. Enquanto isso, Vini Júnior mantém o silêncio. O jogador, conhecido por evitar se pronunciar sobre sua vida pessoal, ainda não comentou publicamente sobre o término. Seu foco continua voltado para os campos, mas é inevitável que o assunto também tenha mexido com ele. O craque vinha demonstrando uma conexão especial com Virgínia, e quem estava próximo dos dois garante que havia um carinho verdadeiro. O episódio reacende uma discussão antiga. É possível viver um relacionamento saudável com tanta exposição? A fama multiplica emoções e acelera processos. Um gesto simples vira manchete, uma frase se transforma em polêmica, e cada passo precisa ser medido. Para Virgínia, isso é rotina. Ela entende o jogo da internet como poucos, mas isso não significa que as feridas não doam. Mesmo em meio à dor, a influenciadora segue se mostrando focada, dividindo momentos com as filhas e apostando em novos projetos profissionais. Em suas redes, tem compartilhado mensagens sobre autoconfiança, força e recomeço. É como se, entre as entrelinhas, ela dissesse ao público: sim, doeu. Mas eu continuo aqui. Esse término também traz uma mensagem poderosa para quem acompanha sua trajetória. O fim de um relacionamento não precisa ser o fim de si mesmo. A vida não para, e aprender a seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar, é um ato de coragem. No fim das contas, o que ficou foi a imagem de uma mulher que, mais uma vez, se levanta em meio às tempestades. Virgínia não é apenas uma influenciadora, é um símbolo de superação moderna, alguém que transforma dores em conteúdo, quedas em aprendizado e finais em novos começos. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica com ela. Porque, apesar de viver uma vida milionária e rodeada de câmeras, Virgínia enfrenta as mesmas dores que qualquer pessoa comum: o amor, a perda, a dúvida, a reconstrução. A diferença é que, enquanto muitos se escondem, ela vive tudo isso diante de milhões. E você,
Acredita que Virgínia realmente conseguiu seguir em frente sem tempo para sofrer? Ou acha que, por trás desse discurso forte, existe um coração ainda machucado? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e continue acompanhando as histórias que estão movimentando o mundo dos famosos.